Olá, queridos. Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Como passaram um dia? Desejo para todos as mais ricas e profundas bênçãos de Deus, bênçãos incomensuráveis para todos vocês e vossas famílias. Que a graça de Deus vos alcance dia após dia, momento após momento, e que venhamos todos a sentir a presença de Deus em nossa vida. Queridos irmãos, hoje mais uma noite, mais um momento que vamos interagir convosco, e queremos aqui descrever já as pessoas que estão nos acompanhando, tanto no Face como no Instagram. São vários irmãos, amigos, e com prazer eu quero falar o nome de alguns irmãos, com o sinal de minha expressa gratidão a todos vocês, porque vocês são inigualáveis, são amigos, sempre estão conosco, devotando a minha pessoa carinho, respeito e amor. Então eu quero expressar, através desta live, mais uma vez, a minha significativa gratidão a todos os irmãos e às vossas respectivas famílias. Quero agradecer a minha irmã Adriana Falcão, minha prima. Deus te abençoe a senhora e sua família, seu esposo, seus filhos. Rosângela Pereira, de João Pessoa, Deus abençoe. Davi Drana, Deus abençoe Davi. Deus abençoe Jean Brito, filho Neilton, pastor Ellen. Um abraço para irmão Nogueira Costa. Um abraço, os irmãos do estado do Pará. Deus abençoe os nossos queridos irmãos paraenses. A Neto, Reverendo Napoleão, um exemplo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, Neto. Obrigado. Irmão Guilherme Edelaine, Deus abençoe, Guilherme. Pastor Fábio Silva, Deus abençoe a você e a sua querida esposa e filhos. Silvaldo, Edinaldo Araújo, Silvaldo José, Deus abençoe. Adriana Falcão, Deus abençoe Adriana. Minha prima, Abraão Silva, Deus abençoe Abraão. Samuel Souza, Agamenon Araújo, Guilherme Adelaide, já falei. Divino Assis, agora aqui no Instagram. Temos Lucas Franca, Deus abençoe Lucas. Pastor Paulo Renato, Deus abençoe Pastor Paulo. Lima Carvalho, Deus abençoe Lima. Campinas, São Paulo. Nogueira, Deus abençoe. Mogi dos Campos, né? É verdade. Lá no Pará. Temos aqui Altair César, Deus abençoe. Eita. Pastor Batista, Deus abençoe. Pastor Glênio, Deus abençoe Glênio. Temos aqui Paz do Senhor, Eliette Bezerra, Rose Monteiro, Cédima Oliveira, Nelma Souza, Deus abençoe. Angelina Bessa, Deus abençoe. Wellington Aguiar, Deus abençoe. Wellington Maranhão, Carolina, Deus Zeni, Deus abençoe. Deus abençoe. Considero vocês como filhos queridos, viu? Considero todos como filhos queridos. Deus abençoe. Temos aqui Macedo, Deus abençoe Macedo. Salvador, Bahia. Temos aqui o Wilson Guimarães. O Face dá mais gente do que o Instagram, né? Temos aqui Cláudio Batista, de Jaboatão dos Guararapes. Pastor Estelaive, sendo a melhor coisa para todos. Obrigado,
Maria Brito. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe. Isso nos incentiva. Luciane Alves. Hoje vamos falar sobre a mais terrível batalha mundial. Viu? O tema de hoje, a mais terrível batalha mundial. Tá certo? Decorar o tema? Vou repetir pela última vez. Tema da live de hoje, a mais terrível batalha mundial. Então nós vamos falar desse assunto que nós consideramos muito importante, né? Baseado na epístola de Paulo aos crentes em Éfeso. Aos crentes em Éfeso. Capítulo 6, nós vamos ler do versículo de número 10 ao 24, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a mais terrível batalha mundial, tá certo? Espero que vocês sejam edificados, né? E que o nome de Deus seja glorificado, né? Se vocês forem edificados, o nome de Deus glorificado, eu estou muito contente, aliviado e grato a Deus. Ricardo Gonçalves, vamos esperar chegar a 500 irmãos aqui no Face, que o Instagram é mais devagar. O Instagram agora está com 79 pessoas. Então vamos, já temos 400 pessoas no nosso Face. Hoje o nosso tema é um tema impressionante, viu? A mais terrível batalha mundial. E vamos falar nele de maneira que todos venham a compreender e serem edificados, né? Porque as nossas lives é para promover a sua edificação. Anderson de Valença, Bahia, Deus abençoe Anderson. Eliseu, Deus abençoe Alexandre. Pastor José Barbosa, está dizendo ótimo tema. É verdade. Samuel Ferreira. Maria Del Carmen, deve ser Del Carmen, deve ser Paraguai, né? Maria Del Carmen, Paraguai, países de língua espanhola, né? Erison Lima, Luiz Hernandes, bora lá aprender. Dalete Lima, estou esperando dar 500 pessoas aqui na nosso Face. O nosso Face sempre dá muito mais gente do que o Instagram. Mas nós também falamos pelo Instagram para honrarmos aqueles que têm sido fiel às nossas lives, né? Nós, habitualmente, estamos fazendo live de 4 meses para cá. Nós não tínhamos nenhuma habilidade em live, Face. Então, já damos graças a Deus por termos essa quantidade de pessoas, né? Porque há pessoas que exploram este meio de comunicação há muito mais anos, né? Tem pessoas que estão aí há 5 anos, 6 anos, 10 anos, mas eu estou de 4 meses para cá com uma intensidade maior. Então, dou graças a Deus de termos esses seletos irmãos queridos que acompanham-nos, né? Tanto as lives feitas no Instagram como no Facebook. Já estamos com quase 500 pessoas aqui no nosso Face e quase 100 pessoas aqui no nosso Instagram. Saudamos todos, bem-vindo, Alexandre Luiz Casadei, Damião Silva, Elias Fernandes, Mari Costa Nascimento, Anélio José Anderson, Manuel Brito, Maria Brito, graças a Deus, obrigado. De Virgem Fernandes, Gleison Melo, Wilson Guimarães, Manuel Neide, André Santos, Aguinaldo Vieira, Deusimar Bezerra, Edivaldo Souza, Pastor Josué Barbosa, Elisângela, Henrique, Nunes. Chame as pessoas aí para nós começarmos. Convide amigos, irmão, compartilhe, marque as pessoas para que seja maior o número de irmãos para aprender a palavra de Deus, né?
nunca é demais sempre acrescentar ao nosso conhecimento, né? Somar com aquilo que já temos recebido. Isso é muito importante, né? Provérbios 9:9 está escrito: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, isso é importante. Então, compartilhe, marque pessoas. Vamos crescer aqui as nossas redes sociais para que todos tenham proveitos, né? Tenham proveitos. Se edifiquem, aprendam, né? Porque a instrução Deus só dá para sábio, né? Sabido não aprende de ninguém. O sabido pensa que sabe, mas não sabe nada. Porque a sabedoria é comunicada aos simples. A sabedoria é comunicada aos simples. Glória a Deus. Vamos começar a nossa live. Já estamos quase com 500 pessoas. Quando chegar em 500 pessoas, nós vamos dar início à mais terrível batalha mundial. Tem pessoas assistindo de Louveira, em Orlando, Marilda Sampaio, Samuel Ferreira, glória a Deus, Edvirgem Fernandes, boa noite, Antônio Campos, irmã Ivaneide Lima, Elias Fernandes. Aqui no nosso Instagram nós temos Juazeiro, Bahia, Elisângela, Juazeiro, linda cidade, Juazeiro está crescendo muito. Pastor Fábio Henrique de Brasília, temos Elivelton de Maragogi, Alagoas. Oh, praias lindas, Salinas de Maragogi. Elísia França, Jairo Antunes. Podemos começar? Quando vocês acham que devemos começar a mais terrível batalha mundial, dá um ok aí. Dá um ok aí no Instagram. E temos Dione lá de Criciúma, temos gente de Belém do Pará, Santos Rosivaldos, temos pastor Fábio Henrique. Muito obrigado, Fábio. Esté Lisboa, Lésio Gonçalves, temos irmãos de São Luís do Maranhão. Já passamos aqui de 500 pessoas, então vamos começar. Queridos e amados irmãos, eu convido a vocês para nós abrirmos as nossas Bíblias, os que têm a palavra de Deus, abram por gentileza, na Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso, capítulo de número 6, versículos 10 até o versículo 24. Efésios 6, 10 a 24. Eu vou ler a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, e por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Amém. A mais terrível batalha mundial. Meus queridos e amados irmãos, todos sabem que a vida cristã é delineada por fatos circunstanciais. Todos nós cristãos passamos fases em nossas vidas. Há pelo menos 3 fases que teremos que passar como crentes em Jesus nesta batalha do Evangelho. Uma fase chamada a fase da água. A outra fase chamada fase do vinho. E a última fase que temos que passar nesta vida é chamada de fases do vinagre. Água, vinho e vinagre. São as 3 fases que temos que passar nesta terrível batalha mundial contra as hostes infernais. A fase da água é uma boa fase, porque a água fala de alimento. Nosso corpo é 80% líquido. Ninguém vive sem a quiescência da água. A água promove a liberação das toxinas e rejuvenesce a nossa pele. De tal forma que esta fase da água é uma fase muito boa. Ela está lá no poço de Jacó, aquele encontro que a samaritana teve com Jesus, um encontro de salvação. Temos também a outra fase, a segunda fase do vinho, também é ótima. Vinho fala de alegria. Quando Jesus esteve naquela festa, em Caná da Galileia, que houve ali a transformação da água em vinho. Quer dizer, acabou o vinho, no sentido profético e analítico, acabou a festa, acabou a alegria. Então o vinho aqui fala de alegria, fala de festa. Então essa fase é muito boa, quando todas as coisas estão transcorrendo bem para nós. Fase boa. Agora temos a última fase. A última fase é chamada de fase do vinagre. Fase do vinagre. Esta fase não é muito fácil de passar por ela. Não é muito fácil de passar por ela. Vocês sabem que lá na cruz, Jesus passou por esta fase. Quando ele teve sede e pediu água. E no lugar da água, embeberam uma esponja embebida em vinagre e deram-lhes, mas ele não ingeriu. Porque todos hão de convir comigo que, segundo a ciência, o vinagre é anestésico. Então, Jesus Cristo não poderia jamais ingerir o vinagre na cruz. Porque se ele ingerisse o vinagre na cruz, a cruz deixaria de ser cruz, se tornaria instrumento de cirurgia. Então, cruz, para ser cruz, ela não tem paliativo, ela tem dores, ela tem sofrimento.
O Evangelho é uma colheita de rosas que expomos as nossas mãos aos espinhos. Então, quem colhe rosa, se prepare para ser furado por espinhos. Assim, é esta terceira fase. Não é fácil. É a fase do gemido. É a fase que falta-nos o verbo para conjugarmos a oração. E todos nós passamos, todos os crentes fiéis passam por esta fase. Então, eu estou introduzindo a mais terrível batalha mundial. Vocês sabem que houve uma rebelião no céu um dia, e Lúcifer e seus anjos, diz a Bíblia que eles foram expulsos do céu. Estes seres espirituais malignos, eles não dormem, eles não descansam, eles não tiram férias, eles não dormem, não descansam e não tiram férias. Eles estão patenteados em todo o planeta Terra, em todas as nações. Lá estão as astutas ciladas do diabo. Essa é uma terrível batalha mundial, porque ela não é contra a carne e o sangue. Ela é contra principados e contra potestades em lugares espirituais da maldade. Então, eles não tiram férias. No Éden, o diabo levou os nossos primeiros pais a caírem. No Éden, o diabo levou os nossos primeiros pais a caírem. No Éden, deu-se a primeira batalha, que se tornou-se uma batalha mundial, porque por Adão entrou o pecado e graçou a raça humana. Então, a partir daí, o homem morreu espiritualmente. Ficou a imagem, mas perdeu a semelhança de Deus. Ficou a imagem, mas perdeu a semelhança de Deus. O pecado corcomeu a semelhança. O pecado degradou a raça humana. E quem estava lá? A serpente. Demônios que se transformam em animais. Porque a Bíblia diz que Satanás pode se transformar até em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, a partir daí, o homem morreu espiritualmente. O homem natural, ele está sob o domínio de Satanás. Infelizmente, essa é a grande verdade. O homem carnal nem se fala. E o homem natural está sob os domínios de Satanás. Ele está sob o domínio das potestades satânicas. Ele está detido na casa de Satanás, no reino das trevas, fazendo a vontade de Satanás. E como o inimigo de Deus tem sido adorado por milhares e milhares de pessoas em volta do mundo. Organizações religiosas, que adoram declaradamente a Satanás. Pessoas que processam culto ao inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. Ossos e caveiras, os iluminados e tantas outras organizações que tem por aí no mundo internacionalizado. Travando-se assim uma grande batalha mundial, no mundo espiritual invisível, porém real. Esse terrível inimigo, irmãos, luta constantemente para derrubar aqueles que nasceram de Deus e são filhos de Deus.
O diabo não tem nada a ver com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O alvo do diabo são os salvos, são os crentes em Jesus, são os filhos de Deus por adoção. O mundo jaz no maligno, o mundo já está com ele, sobre a regência dele, sobre o domínio dele. O negócio agora é contra nós, contra a sua igreja. A igreja de Cristo. E se não fosse as misericórdias do Senhor, o inimigo já tinha nos engolido os vivos. Mas Deus estabelece a sua palavra e mantém. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é que a igreja esteja imune, não, dos ataques satânicos. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqueles que ainda não nasceram de novo são chamados de filhos do maligno. Essa é a grande verdade. Tem que falar a verdade, está na Bíblia. Há uma luta mundial. Há uma luta supra-racial, supra-terrenal, espiritual e sem trégua. E só pode conhecer isso, irmão, um homem espiritual. Quem não tem familiaridade com as Escrituras, quem não tem identidade com Deus, pessoalmente, intimamente, não conhece este mundo espiritual terrível, tenebroso, caótico. Caótico. Glória a Deus. Não existe pessoas neutras nesta guerra. Não existe tempo de trégua nesta guerra. É 24 horas, sem cessar. Sem cessar. Interrupto. É todo dia termos de negarmos a nós mesmos. É todo dia abdicarmos os nossos próprios direitos e ganhar a Cristo. Subjugar o corpo à servidão para ganhar a Cristo. Levar cativo a nossa própria mente a Cristo Jesus. Para que Ele, na sua amplitude de glória, possa nos trazer vitória extraordinária nesse dia a dia, desta grande e terrível batalha mundial. Não existe acordo de paz nesta guerra. Não existe acordo de paz nesta guerra. Existem só duas categorias que estão alistados no exército de Deus. Existem só duas categorias que estão alistadas no exército de Deus. E aqueles que pertencem ao exército de Satanás. São essas duas categorias. Os que pertencem ao exército de Deus e os que pertencem ao exército de Satanás. Vida ou morte, luz e trevas. A batalha mundial está travada nas regiões espirituais da maldade. Os tímidos e covardes voltem. Porque o inimigo com que nós lutamos são incorpóreos. O inimigo com que nós lutamos, meus irmãos, são incorpóreos. Entendeu? Eles não têm corpos. Eles precisam de corpos para habitar. Eles precisam de corpos para habitar. Eu e você, enquanto vivermos em Cristo, fundamentados em Cristo e na sua palavra, Satanás não terá nenhuma vez de morar neste tabernáculo chamado corpo, que agora, pela fé e pela palavra, é o templo do Espírito Santo. E se nós somos moradas do Espírito Santo, e se o Espírito de Deus habita em nós, então não há lugar para demônio nenhum morar mais.
Ele já recebeu despejo há muitos anos. Glória a Deus. E segundo a lei da física, um espaço não pode ser ocupado por dois corpos. Segundo a lei da física, um espaço não pode ser ocupado por dois corpos. Então, se o Espírito Santo mora em mim, mora em você, meu irmão, não há espaço para demônio nenhum mais morar. Houve um despejo para nunca mais ele voltar. As coisas velhas se passaram. Atenção, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós estamos lutando contra o inimigo invisível, porém real. Essa é a grande batalha mundial. Esse inimigo, ele está nos empreitando 24 horas por dia, buscando a quem possa tragar. Eu estou dando armas para a defesa, irmão. Eu estou entregando a você armas para o combate. Nós não podemos descuidar momento nenhum. Não adianta orar e não vigiar. A vigilância é muito importante. Vigiar ao nosso redor o que está acontecendo dentro deste mundo espiritual. Esse inimigo está nos empreitando 24 horas por dia. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Graças a Deus que nem é o nosso redor, é o derredor, além do redor. Ele não rodeia ao redor, ele rodeia ao derredor, além do redor. Ao redor está o anjo do Senhor, que tem sido causa suficiente de nossas grandes e extraordinárias vitórias no campo espiritual. Então ele está bramando como leão, como se fosse o leão, um falso leão. Porque o leão verdadeiro é Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Resplandecente estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim. Mas ele está nos empreitando, ele não desiste. Ele vive a rodear a terra e passear por ela. Esta é a grande batalha mundial. Ele vive a rodear a terra e passear por ela. Ele escuta cada palavra que você fala. E vê cada atitude que você toma. E acompanha cada ato que você pratica escondido. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir. Ele escuta cada palavra que você fala. Ele vê cada atitude que você toma. Ele acompanha cada ato que você pratica escondido. Ele só não conhece os nossos pensamentos. Aquela oração que você ora em secreto, de alma para alma, chamada de solilóquio. Solilóquio. O que é um solilóquio? É falar de alma para alma, falar com a sua própria alma. Aleluia. Quando você fala com a sua própria alma, você está soliloquiando. Soliloquiando. Você tem soliloquiado? Falado com a sua própria alma? Salmo 42. Vamos ver aqui. Um solilóquio. Como os cervos bramam pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele está soliloquiando, falando com a sua própria alma.
A minha alma tem sede de Deus. Isso é solilóquio do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava. Por que estáis abatida, ó minha alma? É isso. Quantas vezes eu soliloquio sozinho e às vezes desço o elevador soliloquiando, falando com a minha alma, e quando a pessoa abre, o elevador abre a porta, a pessoa: ô pastor, reverendo, o senhor está falando sozinho? Estou falando sozinho, estou falando com a minha alma. Estou falando com a minha alma. Então, soliloquiar é falar com a sua própria alma. Davi aqui estava soliloquiando, falando com a sua própria alma. Porque te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Ele estava falando com a sua alma. E aí tem aquele hino que nós cantamos: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finda, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Ele é o inimigo espiritual. Ele, infelizmente, acompanha cada palavra que nós falamos, cada atitude que tomamos, cada ato pecaminoso que praticamos. Ali estão já para sentenciar, para acusar, para debilitar. Esta é a grande batalha mundial que travamos no nosso dia a dia. Ele é o inimigo espiritual. Você não guerreia com as armas carnais. Ele não pode ser destruído com bombas atômicas. Ele age de forma inesperada. São Paulo disse: nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Então estejamos vigilantes em oração, orando em todo o tempo no Espírito Santo. O que é orar em todo o tempo no Espírito Santo? É orar com a sua própria alma, é soliloquiar, é falar com a alma, em pensamento, cantando hino espiritual, vivendo uma vida sob os auspícios da oração,
da presença de Deus e da proteção de Deus. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Ele é um inimigo maligno, extremamente maligno. A Bíblia o chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente e dragão. São adjetivos que a Bíblia dá ao nosso inimigo, ao inimigo de Deus, que preiteia contra as nossas almas. Repito, contra o mundo não, porque o mundo jaz do maligno. A luta dele é contra nós, contra a igreja de Cristo, contra nós os salvos. Seu intento, o intento dele é roubar, é matar e é destruir. São os três predicados pelos quais ele tenta a humanidade. Para roubar a sua esperança, roubar a sua fé, roubar a sua felicidade, roubar a sua paz. Isso é muito triste. Isso existe no mundo espiritual. Então o diabo, ele rouba a alegria das pessoas, a alegria de viver, e aí as pessoas partem para suicidar, a dar cabo da sua própria vida. O diabo lança um sentimento de tristeza infíndua, indescritível, insuportável, porque ele oprime as pessoas, ele machuca as pessoas, debilita os seres humanos, sufoca as pessoas. Ele sabe que já está sentenciado à perdição, ele sabe disso. Ele sabe que ele está sentenciado à perdição eterna, e quer levar consigo homens e mulheres. Seu fim já está traçado nas profecias. Ele será lançado no lago de fogo ardente, onde já estará a besta e o falso profeta. Essa é a grande verdade. Mas ele não desiste de tentar, de persuadir, para destruir, aniquilar. Eu estou numa batalha mundial, uma batalha espiritual, irmão. Quem não suporta a batalha espiritual não pode nem me ouvir hoje. Isso é batalha espiritual, que o irmão não conhece, porque o irmão não está no altar, não vive no altar. Evangelho para muita gente é um hobby. Evangelho para mim é uma batalha. Evangelho para outro é hobby. É tomar sorvete e ir para shopping. Evangelho para mim é uma batalha mundial. É uma empreitada difícil. É uma renúncia constante, permanente. Só permanece os corajosos, os decididos, os homens que gostam de orar, de joelho com a cara no pó. Turistas espirituais não permanecem. Turistas espirituais não gostam de ouvir esse tipo de mensagem. Eles entram e saem logo. Eles querem mensagem de autoajuda, e eu não tenho mensagem de autoajuda, porque eu não sou psicólogo, eu sou profeta, amigo. Eu sou profeta, não tenho mensagem de autoajuda. Eu descrevo o que a Bíblia mostra dentro de uma conjuntura espiritual. Estou analisando profecias a respeito desta grande e extraordinária batalha que nós, os crentes salvos, verdadeiros, travamos no mundo espiritual. Que você não conhece, amigo. Seu cristianismo é de fachada, é de mentira, é de araque. Cristianismo de cinema, de futebol, cristianismo de shopping center. Eu não condeno nada, vá para onde quiser. Agora, o cristianismo sério, ultra-ortodoxo, é aquele de compromisso com Deus, que batalha na oração, que geme na madrugada, que chora. Às vezes eu estou prostrado aqui com o meu Senhor, não tem uma palavra, mas tem um gemido da minha alma. Gemidos que saem da alma, inexprimíveis, sem nenhuma palavra, e não precisa.
Porque Deus transforma gemidos em palavra. Estou falando em batalha espiritual. Só sabe isso quem passa a luta. Estou falando para crentes aqui que sabem o que é isso. Aqui tem muitos irmãos que estão dizendo, isso é a minha cara, é o meu retrato, é a minha vida, é o meu dia a dia. Eu estou nesta batalha. Agora, a nossa vitória, meu irmão, foi assinada na ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Mudemos de religião. Abdicamos o evangelho. Mas se Cristo ressuscitou e tornou-se primícia dos que dormem, ele é a causa singular da nossa justificação. Então, estou falando de uma batalha mundial no mundo espiritual. Estou falando de guerra atômica, não. Eu não estou falando de guerra bacteriológica, não. Eu estou falando de batalha espiritual, de luta. Setas malignas que voam no mundo espiritual, para todos os lados, atirando para todos os lados. Se revista do Espírito de Deus, se revista da couraça da justiça, se revista do Evangelho, se revista do sangue do Cordeiro, se revista do poder protetor do sangue de Cristo. Clame pelo sangue de Jesus. Nós, os cristãos fiéis, ortodoxos, estamos numa grande batalha. Mas a vitória já foi consumada. Paulo disse que Satanás é o inimigo astuto. Ele age dissimuladamente como uma serpente. E às vezes vem até com sapatinho de algodão. Ele se disfarça, até em anjo de luz, se disfarça em aparentes pregações, em aparentes louvores, em aparentes glória a Deus, em aparentes línguas estranhas. Mundo espiritual, você é muito novo para entender isso, meu irmão. Você é muito criança. Isso é mundo espiritual. Quantas vezes nas minha vivência cristã eu já vi pessoa orando em línguas estranhas e não era línguas estranhas do Espírito Santo, bíblica, era de demônios. Porque lá no centro espírita o diabo também fala em línguas. Então você tem que ter afinado com a palavra, afinado com o Espírito Santo, com a sua vida de oração e com o dom de discernimento de espíritos, para não ser enganado, não comer gato por lebre. Não comer gato por lebre. Estou falando para gente que tem experiência vivida. Eu não estou falando para teólogos. Estou falando para gente de joelhos calejados. Eu não estou falando para esses teólogos teóricos de seminário, não, que fizeram seminário. Eu também fiz. Mas a minha maior faculdade é a faculdade de estar no quarto, sozinho com Jesus. No escritório, sozinho com Jesus, com a face no pó. Essa tem sido as maiores experiências da minha vida. Glória a Deus. Você que é teólogo, que anda na contramão, que contradiz os simples. Então essa mensagem não serve para você. Você é teórico. Você é teórico. Você tem a teologia como regra de 3 simples se comportam, como teoremas. Eu tenho a teologia como um combate, como uma guerra espiritual, no mundo espiritual, invisível e real. E para entrar nessa guerra, para continuar nessa guerra, tem que ser valente, tem que ter joelhos calejados. Ele age dissimuladamente como a serpente, ele se disfarça. Ele se transfigura, olha aqui, em anjo de luz, para enganar os incautos. Seus ministros parecem ser ministros de justiça. Ele usa uma voz mansa, ele usa muitas máscaras, ele tenta enganar as pessoas, levando a duvidar da palavra de Deus. Ele leva as pessoas a colocar dúvida na palavra que o pregador está falando, a palavra de Deus. A pregação com a sua própria vida, com seu caráter, com seu brilho. Aleluia! Porque talento não é a senha do Evangelho. A senha do Evangelho é caráter, é lisura, é transparência, transluzência. Então, ele lança isso para as pessoas duvidar da própria palavra, exaltando o homem ao apogeu da glória.
é o culto antropológico, que o homem hoje é endeusado, por isso que está vindo as pragas, punições, ira de Deus, homens endeusados no apogeu, fazendo do evangelho uma ponte de egocentrismo para se promover a si próprio, usufruir fortunas, fazendo do evangelho uma escada promocional do seu próprio ego. Porque o que eles querem é aplauso e grana. Aplausos e grana. Aplauso e grana. E evangelho é cruz. Tirou a cruz, não tem sentido o evangelho, amigo. Evangelho sem cruz não é evangelho. A cruz é o centro que promove a grandeza do evangelho. Aleluia. Ele venceu com grande clamor e lágrimas. Evangelho é coisa séria. É coisa para homens sérios e mulheres sérias, comprometidas e compromissadas com Deus. Hoje fazem do evangelho e diz que vão defender a família. Evangelho não precisa ser defendido por políticos, não, meu irmão. Não, senhor. Evangelho tem um defensor, o Espírito Santo. Jesus é o guardião do evangelho. O diabo só toca em você com permissão de Deus. Se Deus não permitir, não toca. Não toca. Não toca em você, não toca na sua família. Só toca se for com permissão. Tem 4 anjos presos junto do rio Eufrates. Ele só sai de lá com permissão de Deus para o sancionamento do juízo na batalha do Armagedon. Então Deus controla o mundo visível e invisível. Seja trono, seja principado ou seja potestade. Está no controle absoluto de Deus. Diga glória a Deus. Evangelho não é turismo. Evangelho não é travesseiro, não é colchão de espuma e travesseiro de pena de ganso. Evangelho é cruz. É cruz. É cruz. É cruz. É lágrimas. É jejum. É oração. É abdicação de direitos. Você não gosta de ouvir esse evangelho. Você não gosta, eu tenho certeza. Você gosta do outro evangelho, do aplausos aos homens, do autoajuda, da pseudo-prosperidade. Esse evangelho triunfalista que está aí mentiroso. Esse neopentecostalismo meia tigela, que só visa grana, só visa dinheiro, fama, orgulho, ostentação, linguagem obscena, linguagem chula, porcaria que não vale nada. Evangelho de Deus é crucificação da carne, é deitar-se aos pés de Cristo, acordar com o rosto banhado em lágrimas, suspiro da alma, solilóquio para com o Senhor. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Que eu aceitei e que muitos que estão aqui comigo aceitaram. Muitos estão aqui comigo. Muitos aceitaram. O diabo age assustadoramente como um leão. Ele não é leão, mas ele se transfigura. Ele ruge para assustar as pessoas. Eu costumo dizer que o inimigo é um cachorro sem dente. Ele late, mas não te morde. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem nos dá a vitória é o poder do sangue de Jesus. E eu estou pregando essa mensagem com o auxílio do poder do sangue de Jesus. Estou todo arrepiado, sentindo a presença de Deus aqui. O Espírito Santo está dizendo: fales e não te cales, eu me responsabilizo. Aleluia, aleluia. Eu me responsabilizo. Eu não estou aqui ganhando o teu dinheiro, eu não estou aqui usufruindo dos teus bens, eu estou aqui entregando uma palavra de graça. De graça recebi, de graça estou entregando. Ele age como se fosse um leão, ele ruge para assustar. O dia mau é o dia de duras provas, nos momentos mais críticos da vida, quando o diabo e seus subordinados sinistros nos assustam, nos assaltam com grande veemência. Ele ameaça e intimida as pessoas para destruir. Lá nos centros espíritas, nas encruzilhadas, nas águas. Olha, irmão, eu sou militar, meu irmão. Eu sou militar.
Eu sou militar. Jesus falou 157 vezes na palavra inferno. Ninguém ataca o adversário sem conhecer primeiro as estratégias dele, meu irmão. Para ver um contra-ataque ao ataque, temos que conhecer primeiro suas estratégias. Suas estratégias. Paulo disse, nós não ignoramos as suas estratégias, seus intentos. Então, como é que você pode contra-atacar se você não conhece por onde vem o inimigo? Descubra por onde vem o inimigo. Às vezes ele vem pelo lado do sexo, às vezes ele vem pelo lado do dinheiro fácil, às vezes ele vem pelo lado da mentira, às vezes ele vem pelo lado da soberba. Então procure manter os seus flancos protegidos, como um boxeador. Mantenha-se protegido no poder do sangue de Jesus. No poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória, irmãos. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória. Ele ameaça, ele intimida as pessoas, ele ataca com fúria no dia mau, no Ziclag da vida. Lembra-se, Davi distraiu-se um pouco, tocaram fogo em Ziclag, levaram suas mulheres cativas. Então, estejamos vigilantes, atentos, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Já é uma luta terrível, mas não é a maior. O campo de guerra maior, a batalha terrível e mundial, é esta que eu estou falando com vocês agora. Batalha espiritual. Ele age com diversidade de métodos. Quem gosta de ser crente, irmão, e está aí, está conosco nas lives. Quem não gosta, já saiu. Entrou e saiu, já saiu. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta ficar. Ele não aguenta me ouvir. Ele sai logo. Ele entra por curiosidade, depois já sai. Não fica. Não fica. Ele vai procurar outra live onde esteja uma pessoa falando de coisas bonitas, inteligentes, filosóficas. Aqui não tem filosofia. Aqui tem luta contra o mal. Manter os flancos seguros. Contra-atacar na hora certa. E no nome de Jesus. Ele age com a diversidade de métodos. Ele estuda cada pessoa para saber o lado certo para atacá-lo, como foi no caso de Sansão, no caso de Davi, no caso de Pedro. Todos eles foram atacados. Foram derrubados, porque o diabo mudou os seus métodos. Satanás muda de cor, igual o camaleão. Camaleão, na folhagem, conforme a folhagem, ele vai mudando de cor. Se for verde, ele fica verde. Se for amarelo, ele fica amarelo. Se for vermelho, ele fica vermelho. Ele vai mudando os seus métodos para atacar as pessoas. E tem muitas crianças espirituais que não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. Não sabem o que é isso. Satanás é o inimigo persistente. O diabo e suas hostes não encerilham as suas armas, não aposentam as suas armas. Eles, ao serem derrotados, voltam com novas estratégias. Ele é derrotado, mas depois eles voltam com novas estratégias. Isso, querido, é mundo espiritual, irmão. Como é que você se ostenta contra mim, eu me ostento contra você, meu irmão? Se a nossa batalha não é na horizontal, a nossa guerra é na vertical. Quanto mais você se ostenta contra seu irmão de fé, mas você fragiliza o reino. Quanto mais você expõe o seu irmão de fé, declina nome, fala mal das pessoas, mas você expõe o reino, fragiliza o reino, fragmenta o reino, e o reino vai perdendo forças. Aleluia, aleluia. O diabo e suas hostes não ensarilham suas armas. Eles, ao serem derrotados, voltam com novas estratégias. Foi assim com Jesus no deserto, onde foi tentado.
Lucas 4, verso 13. Elias fugiu depois de uma grande vitória. Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu o exército, mas caiu na teia da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Você quer mais? Você quer mais? Ainda está disposto a ouvir ou já quer trocar? Ou já quer sair daí? Quer ouvir mais? Eu vou repetir. Elias fugiu depois de uma grande vitória. Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu o exército, mas caiu na teia da luxúria. E Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. A confiança em si mesmo, a autodependência, isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. Temos que continuar a confiar no Senhor e no seu poder e na sua glória, que Ele nos dê munição, que Ele nos dê armas poderosas para triunfarmos em Cristo Jesus, que Ele nos conceda vitória extraordinária nesse campo de batalha mundial em que nós vivemos nesses últimos dias, contra a pandemia, contra o orgulho, contra tudo que é contrário à vontade de Deus e de sua palavra. Que Ele nos dê vitória. Aleluia. O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos. Não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinho, nem com as nossas próprias armas. Ele é o inimigo oportunista. Mesmo depois que o vencermos, precisamos continuar firme, porque ele sempre procura um novo jeito de nos atacar. Você já venceu uma batalha? Mas continue vigilante, porque sorrateiramente ele vai procurar novamente lhe atingir. Moralmente, socialmente, economicamente, espiritualmente, ele vai procurar, ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Quando o crente deixa de usar toda a armadura de Deus e ele encontra uma brecha, então ele traz e faz um estrago. Ele faz um estrago. Não dê brecha. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Vigie a cada dia, a cada momento. Vigiemos todos. Não podemos ter vitória nesta guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. Temos que colocar a armadura em toda a nossa cidadela. Guardarmos a cidadela. Guardarmos a fortaleza. Aleluia. Contra-atacarmos na hora certa, no momento certo. Aleluia. Porque o inimigo não tem diploma na parede, não tem anel de formatura, não tem curso de teologia, nem de psicologia. O diabo não aguenta, é o poder do sangue de Jesus, falado por uma língua, saindo de uns lábios que está em comunhão com Deus. O diabo não aguenta esse açoite que você tem nos seus lábios, ungidos por Deus, fruto de oração, fruto de jejum. Um dos pregadores, chamado McLaren, diz que o diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Sem nenhum aviso e sem nenhum sinal de tempestade. Quando você pensa que está tudo bem, que está tudo em paz, que está tudo calmo, você desvencilhou-se das armaduras, não está vigiando mais como deveria. É nessa hora que lá vem o contra-ataque. Lá vem a bomba. Então devemos em todo tempo manter a nossa cidadela protegida. Como diz aqui a irmã Raquel, tapando as brechas. Muito obrigado, Raquel. Tapando as brechas.
mantendo a nossa cidadela protegida, porque não é fácil. Irmãos queridos, deixa eu te falar, Deus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso, escuta essa agora, Deus é tão misericordioso, vou soltar aqui uma coisa muito interessante, Deus é tão misericordioso, que Ele não permite que os nossos olhos espirituais se abram, para vermos o que está acontecendo no céu atmosférico, no mundo espiritual. Senão nós morreríamos. Nuvens de demônios contra nações, contra igrejas e contra pessoas e contra famílias. Porque a família é a estrutura da igreja. A igreja é composta de famílias. Se ataca a família, ataca a igreja. Essa é a grande verdade. Então, vamos manter a nossa cidadela protegida. As nossas armas, quais são elas? O sangue de Jesus, a palavra de Deus, o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Essas armas de combate. Essas armas para o nosso combate espiritual. Usemos o cinturão da verdade, versículo 14 da carta aos Efésios, do capítulo 6. Satanás é o pai da mentira, João 8,44. Mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo. A máscara da mentira, um dia, ela há de cair. Nada há encoberto que não haja de ser revelado. O cinturão é o que segurava as outras partes das armaduras juntas. A verdade é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Aleluia! Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Sem medo. Aleluia! Se a tua consciência está limpa, você não há de que temer. Você tem o maior patrimônio da vida. Consciência limpa. Aleluia. Aquela consciência do profeta Samuel, quando ele diz, de quem tem tomado emprestado e não tenho pago? De quem tem tomado o boi ou a novilha ou a ovelha? Deponham contra mim. E a Assembleia gritou, homem honrado é, tudo quanto fala cumpre-se infalivelmente, e nenhuma das suas palavras cai por terra, e ninguém vai comer do sacrifício sem que ele chegue e abençoe. Um homem honrado é um homem de consciência limpa. O seu maior patrimônio não é o seu carro, não é as coisas materiais, não é as coisas visíveis. O seu maior patrimônio é a sua consciência. A Bíblia diz, se a consciência não te acusa, maior é Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, dê um glória a Deus aí. O cinturão que segurava as outras partes da armadura junto. A verdade é a força integrante da vida de um crente vitorioso. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. O cinturão é que segura a espada. A não ser que você não pratique a verdade. Você não pode usar a palavra da verdade. Davi viveu 1 ano mentindo sobre o seu caso com Betseba. E tudo começou a ir de mal a pior em sua vida. Sabe o que aconteceu com Davi? Quando ele mentiu, Salmo de número, deixa eu ver aqui, Salmo de número 38. Olha o que aconteceu a Davi quando ele deixou de usar a armadura da verdade. O Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Salmo 38, irmão. Não há coisa sã na minha carne por causa da sua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, estourando por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado.
Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração, arritmia cardíaca. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, essa também me deixou. Os meus inimigos e os meus propíncos, a família, afastaram-se de mim. Chaga da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância, Também os que buscam a minha vida me armam laço, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a minha boca. Meus irmãos, que situação tremenda. Eu estou lendo a palavra de Deus, irmão. Eu estou lendo a palavra de Deus. Se eu fosse você, me curvava agora. Tem pessoas que quando vamos ler a palavra, eles saem. Meu Deus, da igreja eu vejo isso também. Vamos à leitura da palavra. Tem muita gente que vai para o banheiro, outro sai. Irmão, que desprezo que as pessoas têm por esse livro, meu Deus. Dá vontade de chorar, de rasgar a minha alma. O desprezo. Vamos ler a palavra, o povo sai, dão as costas. Então Davi viveu um ano mentindo. A mentira tem pernas curtas. Um dia a casa cai. Um dia a máscara cai. Não adianta. A qualquer momento a máscara vai cair da mentira. Nada há encoberto que não haja de ser revelado. Aleluia. Tem outra arma poderosa contra esta guerra mundial. A couraça da justiça. Esta peça da armadura feita de metal cobria o guerreiro do pescoço ao peito. Protegia o coração e os órgãos vitais. Este era um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo, assim como o caráter justo que o crente exerce na sua vida diária. A couraça representa a vida devota, a vida santa, ou seja, retidão moral. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não tem defesa contra as acusações de Satanás. Só tem defesa contra as acusações de Satanás quando você tem uma vida correta e uma consciência limpa. Não se põe remendos novos em odres velhas. O pecado tem que ser confessado e abandonado. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcançará. Não diz alcança, diz alcançará misericórdia. O verbo está no pretérito do futuro. Porque após a confissão, segue o fruto do arrependimento da pessoa que confessou o pecado. Sem arrependimento ninguém vai a Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus nos dê nesta noite um banho de arrependimento. Nada de querer justificar nossas causas. Não, é nos arrepender e recorrermos àquele que tem misericórdia de nós. Satanás é o acusador, mas a sua acusação não prospera por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Mas a nossa posição, nossa justiça posicional em Cristo, sem uma justiça prática na vida diária, apenas dar a Satanás a oportunidade para nos atacar. Então devemos viver uma vida vigilante, uma vida pia, uma vida sob o aspecto da presença de Deus, da comunhão com Deus, do contato com Deus, da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. Não dê brecha. Não dê brecha. O diabo se apresenta às vezes numa coisa muito formosa, numa coisa muito vantajosa, mas lá no meio, para o fim, é morte. A Bíblia diz, há caminhos que aos homens parecem direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Então, vigiemos. Essas são as últimas mensagens dos últimos dias. João falou, filhinho, é a última hora. Agora não é a última hora, não. É os últimos minutos. Não é mais os últimos minutos, não. É os últimos segundos. Não é mais os últimos segundos, não. Jesus está à porta. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Vigiemos. E oremos. Vigiemos. Não é mais a última hora. Não é mais os últimos minutos, não é mais os últimos segundos. Ele já está às portas. É hora de vigiar. É os últimos ataques. É a última batalha mundial dos demônios contra a igreja. Muita gente desistindo da fé, muita gente retrocedendo, muita gente recuando, muita gente voltando, recalcitrando. Aleluia! Mas dou graças a Deus por tua vida. Você está firme.
Você está firme, minha irmã. Você está firme, meu irmão. Inabalável, inabalável como uma rocha. Você edificou na rocha. Você tem edificado na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Continue nesta rocha inabalável. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.